Graça e paz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Bom dia, amada irmã, amado irmão, filhos do servo, filhos de Deus, filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus grande e incrível, do Deus de mistérios divinos e abençoadores. Jesus Cristo te ama muito, muito. Hoje, vamos orar no Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas sujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este foi o Salmos 46. Deus abençoe a sua vida ministerial, a sua vida matrimonial e a sua vida financeira. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Jesus Cristo te ama muito, muito. E ele ensinou sobre a fé, que do tamanho de um grão de mostarda dirá esse monte, vá dali para lá, que ele assim fará. Jesus te ama muito e ele ensinou a Pedro, o seu discípulo, também daquele ambiente onde ele veio para cumprir o seu propósito divino, a Terra Santa, o povo de Deus. E naquele barco, naquela tempestade, quando Jesus andava sobre as águas, pensaram que Jesus era um fantasma e se assustaram, mas quando perceberam que era Jesus, então Pedro, ele quis andar sobre as águas e ele começou a andar, mas ele fraquejou na fé e começou a afundar. E assim como isso se mostra uma fé inabalável, que temos que ter uma fé talvez do tamanho de um grão de mostarda, no mínimo do tamanho de um grão de mostarda, para conseguirmos esses feitos de mistérios divinos. Moisés, quando levantou o cajado, o mar se abriu, não tão rapidamente, mas primeiro ele disse, diga ao povo que comece a entrar na água. Então, depois que o povo já tinha encostado o pé na água, molhado o pé, e assim mostrando um pouquinho de fé, então começaram a entrar, e aí Deus abriu as águas e passaram a terra seca, em meio ao mar. Quando passaram, e os perseguidores, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus, os inimigos do servo de Deus, os profetas, os inimigos daquilo que vem e é propósito divino de Deus, daquilo que está mais ativo, mais próximo de Deus, os que estão sendo controlados, tentados, e o mal está conseguindo tentá-los para o mal e sendo conduzidos pelo mal para perseguirem aquilo que vem de Deus. Então aquele exército, eles entraram no mar e foram possuídos pelas águas quando terminaram de entrar e morreram afogados ali, debaixo daquele mar. E também Elias, quando ele subiu ao céu sem conhecer a morte, ele deixou a sua veste, a sua capa de couro de Elias para Eliseu. Eliseu havia pedido mais vezes no poder dele, talvez dobro ou 8, por aí, assim. Então, quando ele pegou as vestes de Elias, ele bateu algumas vezes na água, a água daquele rio abriu-se, então ele passou pelo rio. Depois a água voltou ao normal. Eliseu, que era servo de Elias, companheiro de Elias, que fazia um serviço para Elias, uma entrega, uma generosidade para um profeta,
recebeu então a unção do profeta dobradamente, ou triplicada, ou oitavla. Jesus te ama muito, muito. Que os mistérios de Deus possam estar presentes em sua vida. Que você possa conseguir unções, dons, talentos ministeriais e ouvir muito a voz de Deus. Assim como Elias foi levado ao céu sem conhecer a morte, e Eliseu recebeu os mistérios, e assim como Moisés conversava com Deus face a face, teve o rosto iluminado, e assim como os profetas de Deus operavam coisas de mistério, esses mistérios abençoadores de Deus, que você também assim realize muito do que vem de Deus e agrade muito a Deus nos seus propósitos divinos, únicos, que Deus criou para que você os cumpra poderosamente. Se há um jeito de sermos mais, aleluia, Jesus te ama muito. Até a próxima oração, se Deus quiser. Deus te guarde e te proteja, e guie no seu propósito de vida.